Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um diálogo sobre as origens. O nosso abraço a você que está aqui presente, a você, querido amigo, querida amiga que nos acompanha através da rede social. Quero convidá-los agora para que juntos possamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem nos concedido, pelo seu amor e pela sua graça. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos, Senhor, um conteúdo importantíssimo para nós, cristãos, compreendermos, Senhor, entendermos sobre a religião, sobre a fé, e nós gostaríamos de pedir que Teu Santo Espírito nos inspire nessa noite, para que nós possamos compreender. Isso nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens do Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira promove uma palestra com temas variados sobre a controvérsia criacionismo-evolucionismo. Isso acontece aqui em sua sede, a Rua 8 de Setembro, 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Os internautas que nos acompanham, eles podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação: através do Facebook. Convidamos você também que curta a nossa página pelo YouTube, no canal www.youtube.com/numarscb. Pelo e-mail numarscb@gmail.com e agora através do nosso site no www.numar.scb.org.br. Hoje à noite nós temos a honra de ter como palestrante o pesquisador Gilson Patrick Fernandes Gomes, ele que é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui mestrado interrompido em Microbiologia Agrícola, com ênfase em Micologia Médica, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Foi gestor técnico do Museu de Geociências, coautor do livro Criacionismo no Século XXI, uma abordagem multidisciplinar. Também é bacharel em Teologia pela Faculdade Adventista da Bahia e atualmente é pastor auxiliar na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Maringá. Com vocês agora, o pesquisador biólogo Gilson Fernandes. Obrigado aí, Renato. Boa noite, ou bom dia, boa tarde para você que nos assiste também. Então, a gente vai ter um momento aqui de conversar um pouquinho sobre a nossa palestra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da paleoantropologia dentro da perspectiva da evolução humana. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai partir logo para a nossa palestra, tá certo? Como aqui o diálogo... essa proposta desse diálogo todas as quintas-feiras, a gente trabalhar questões sobre origens e tal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso dentro da perspectiva de fósseis e também trazer o conceito da evolução humana, né? A gente sabe que a história da humanidade, ela tem sido e até hoje é debatido, e existem vários modelos tentando interpretar ou tentando trazer qual é o conceito ou a melhor abordagem sobre a origem da humanidade, né? É claro que hoje nós temos dois principais modelos que aparentemente elas são antagônicas. O primeiro modelo, que é o modelo criacionista, onde ela traz a ideia de que a Terra ela foi criada por Deus durante um período de tempo e não só a Terra, mas todos os seres, os animais, a espécie humana, todos foram criados por Deus, certo? Elas têm origem em um Criador. E nós temos também um modelo evolucionista, basicamente, onde vai trazer o conceito de que as espécies elas tiveram uma origem do nada, e as espécies elas foram se diversificando através de vários conceitos da seleção natural, até darem a gama da variedade que nós temos hoje, a biodiversidade que nós temos hoje. Basicamente, nós temos esses dois principais modelos, e aí, entre esses dois modelos vão haver vários outros modelos ou submodelos tentando interpretar a origem da humanidade. O termo paleoantropologia, ela vai se originar do termo grego paleo, que significa velho, antigo, antropos, homem, e logia, que significa estudo. Então, basicamente, é a área do conhecimento da ciência que estuda a origem e o desenvolvimento dos hominídeos, certo? Então, quando a gente olha agora o registro fóssil
dos hominídeos, basicamente a gente vai perceber que existe uma grande controvérsia e é também um grande quebra-cabeças, tá certo? Onde existem várias peças que estão faltando e por causa disso ela é muito controverso e vai depender muito da abordagem e também da interpretação e dos pressupostos de quem está interpretando, tá certo? Nós temos dois modelos para a origem da humanidade do homem moderno. Os dois principais modelos. Existem outros modelos, mas existem dois principais modelos que tentam interpretar ou tentam trazer esse conceito da origem da humanidade, que é o modelo Out of Africa e a teoria multirregional. O modelo Out of Africa, ela vai trazer a ideia de que os seres humanos, elas originaram o homem moderno, ele vai originar basicamente aproximadamente 100 milhões, 200 milhões de anos no continente africano. E a partir daí ele vai sendo distribuído por todo o planeta. Mas o homem moderno, ele originou no continente africano. E a outra teoria, a teoria multirregional, como a ideia da palavra diz, multirregional, ela vai trazer a ideia de que o homem moderno, ele não só originou no continente africano, mas ele vai originar no continente asiático, no continente europeu. Então você vai ter o homem moderno originando nos vários continentes de forma aleatória, certo? E não tendo o homem moderno originando na África e migrando para os outros continentes. Na verdade, ele vai originar em todos os outros continentes. Então, basicamente, esses são os dois principais modelos. É claro, o mais aceito é a teoria Out of Africa, que diz que o homem moderno surgiu na África e depois ela migrou para os outros continentes, tá certo? A gente agora vai estudar os grupos dos hominídeos e depois a gente vai trazer, inicialmente a gente vai usar uma abordagem evolucionista, a interpretação evolucionista por todo esse registro fóssil e toda a interpretação desses hominídeos. E no final a gente tenta trazer uma abordagem criacionista e a interpretação criacionista para esses espécimes e para essas espécies, certo? Então, para isso nós temos os australopitecíneos, que são os primeiros grupos da qual acredita-se que os homens modernos, eles têm como eles são descendentes, eles são espécies derivadas desse grupo ou desse gênero. Os espécimes principais mais conhecidos do grupo dos australopitecíneos é a criança de Taunk, que é um Australopithecus africanus, e a Lucy, que é conhecido como talvez um dos fósseis de hominídeos mais completos, é o Australopithecus afarensis, certo? Eles vão ser encontrados todos no continente africano, na África do Sul, Tanzânia, Quênia, Etiópia e Chad. Então você vai encontrar basicamente a ocorrência dos australopitecíneos no continente africano. Eu vou pedir que o Renato venha aqui, que eu vou fazer uma ilustração com ele. Vou pedir que você traga uma cadeira. Só para a gente tentar entender, tá certo? O registro fóssil, basicamente, pode sentar por gentileza, Renato, obrigado. A fossilização, ela acontece, é um processo que ela acontece fora da anormalidade. O normal é que as espécies elas morem e passem por um processo de decomposição. A fossilização ela acontece quando algumas situações elas permitem que essa espécie, de uma certa forma, essa espécie que anteriormente estava vivo, ela permanecesse por um longo período e não ocorra esse processo de decomposição e ele acaba fossilizando. Mas o grande detalhe é que geralmente as partes mais duras que são fossilizadas. E no caso de hominídeos, por exemplo, e os outros animais, principalmente os vertebrados, as partes que mais fossilizam são as partes que compõem o crânio e também o pós-crânio, tá certo? São os ossos. Então, quando a gente vai encontrar o registro fóssil dos hominídeos, basicamente nós temos o crânio e o pós-crânio, que é o resto dos ossos que fazem parte do esqueleto, né? E agora, só que a interpretação dos ossos, do esqueleto, eles nos trazem muita abordagem eles nos trazem muito conteúdo sobre o comportamento dessas espécimes. Por exemplo, eu vou pedir aqui ao Renato, é apenas uma ilustração.
que ele... Eu vou colocar minha mão aqui na testa dele e vou pedir para ele levantar. Por gentileza, Renato, levante. Rapaz, senta de novo agora. Agora levante. Ok? Tudo certo? Obrigado, Renato. Tá bom? Então, é só para mostrar, eu não precisei usar muita força, tá? Eu só precisei colocar um pouquinho, segurar a minha mão e ele não conseguia. Ele poderia fazer toda a força do mundo, mas ele não conseguia levantar, tá? Tudo isso é só para mostrar que nosso organismo, ele é um sistema de alavanca. Então, assim, às vezes tem pontos certos que eles interrompem o movimento ou não. Tudo isso é só para mostrar que talvez uma interpretação, uma boa interpretação de como o nosso organismo, o esqueleto, ele é montado, eles nos dizem muito sobre o comportamento. Então, basicamente, dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar um pouquinho das características, principalmente do crânio, que é a maior corrente, basicamente os maiores estudos sobre os hominídeos, eles baseiam-se no crânio. Então, a gente vai tentar interpretar e entender, tá certo, o comportamento, mas, acima de tudo, tentar interpretar os modelos para as origens dos hominídeos, tá certo? Então, os australopitecíneos, o grupo do gênero Australopithecus, então, basicamente, eles vão ter uma altura média de 1,30 m, era basicamente a altura máxima deles. Os braços, elas são longos, o tórax afunilado, os dedos são longos e curvos, certo? E a capacidade craniana, isso é uma informação muito importante, ela vai variar de 350 a 600 centímetros cúbicos. Ela apresenta uma crista sagital, que é basicamente uma formação de ossos aqui, em cima do crânio, onde os músculos elas vão se inserindo, tá? Basicamente essas características, elas denotam características comuns entre alguns símios, e a crista sagital é uma característica comum entre muitas espécies de animais, principalmente com quadrúpedes, onde elas têm uma locomoção quadrúpede e precisam que os músculos elas tenham uma inserção mais forte no crânio, e o crânio precisa estar muito muito mais seguro. Então, a ocorrência de crista sagital, ela sugere aparentemente que talvez a locomoção dessa espécie não é totalmente bípede. Então, basicamente isso. Então, a gente vai perceber que aparentemente a locomoção ela possivelmente seria uma locomoção arbórea, e talvez em algumas situações bípede. Então, situações onde em alguns momentos o hominídeo ele pode ficar em pé, mas a maior parte do tempo ela tem uma locomoção mais arbórea. O foramen magnum ela está localizado mais na parte posterior do crânio, também sugerindo que essas espécies elas não teriam essa postura mais ereta, mas uma postura mais arbórea, e de vez em quando mantendo uma postura bípede. Depois nós temos um outro grupo, que talvez é um grupo dentro do cenário da evolução dos hominídeos, seria o grupo mais controverso, que é o Homo habilis. O Homo habilis ele vai usar esse nome habilis porque acredita-se que eles tinham capacidade de usar as mãos para desenvolver ferramentas e tal, então conhecido como um homem habilidoso. A grande problemática é se o Homo habilis ele deveria ser considerado um Homo, fazendo parte do gênero Homo, ou se ele deveria estar no gênero dos Australopithecus. Então essa é a grande problemática, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Mas as características, baseado em alguns estudos de espécimes de Homo habilis, demonstra que ele tem um desenvolvimento cranofacial mais parecida com do gênero Homo, ou seja, ela tem uma redução do gnatismo facial, ou prognatismo, a projeção da mandíbula para frente, na verdade, dele é mais reduzido comparado com os Australopithecus. A habilidade de fazer ferramentas e comer carne. Ele teria uma capacidade craniana, um volume cerebral de mais ou menos 500 a 700 centímetros cúbicos, que ligeiramente ela é muito baixa comparado com outras espécies dentro do gênero, outras espécies dentro do gênero Homo. O crânio é largo na base e a face mais ampla na parte superior.
os membros e a sua locomoção sugere o estudo. Alguns estudos sugerem que era mais parecido com um dos hominídeos arcaicos, mais parecidos com um dos australopitecos. Os membros mais longos, os braços, e uma locomoção também não muito bípede, mas possivelmente uma locomoção mais arbórea. Aí depois a gente vai ter o gênero Homo. Gênero Homo, basicamente, ela vai ser descrito por algumas características. O que faz com que uma espécie entra dentro desse gênero? Ele deveria ter algumas características, tá? Possivelmente, com certeza, o gênero Homo são os que mais se assemelham aos homens modernos, tá certo? E eles devem ser obrigatoriamente bípedes. Eles precisam apresentar um volume cerebral maior, ou um aumento do volume cerebral, certo? Essas são algumas das características que são fundamentais para serem algumas espécies consideradas dentro do gênero Homo. E entre eles nós vamos ter o Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, e também nós temos o Homo sapiens sapiens, certo? Que é a nossa espécie. E aí a gente entra agora no gênero Homo, o Homo erectus, que é conhecido, basicamente ela vai ser descoberta, agora você vai ter uma ocorrência também no continente asiático e também no continente africano. A expressão Homo erectus por causa da postura ereta, então a locomoção ela era totalmente bípede. As características do crânio, ele tinha uma testa baixa, mais inclinada. O volume cerebral ela é de 1.100 a 1.300 centímetros cúbicos. Ela possui ainda os arcos supraorbitais, que são esses arcos aqui, um pouquinho robusto, e ainda ela possui uma projeção da mandíbula para frente, um pouquinho, ainda dessa projeção. Porém, a mandíbula, ela mesmo assim se assemelha com a do Homo sapiens. As coroas dentárias, elas são maiores ainda, os premolares, elas são mais complexos do que os seres humanos modernos. O osso cortical do pós-crânio ele é mais espesso do que o dos homens modernos, mostrando um pouquinho de mais robustez. Os ossos dos membros são modernos e a dieta parece de um ser humano, de um homem moderno. E a postura, como eu falei, ela é uma postura totalmente ereta. Então, basicamente, essas são as características do Homo erectus. Nós vamos ter o Homo heidelbergensis, conhecido por esse nome porque ele foi encontrado numa caverna em Heidelberg, perto de Heidelberg, que fica na Alemanha. Então, você vai encontrar a ocorrência dele na Europa. Então, o primeiro espécime foi encontrado na Alemanha, em Heidelberg, e aí ele recebeu esse nome. Mas aí também você vai ter ocorrência no continente asiático e no continente africano, certo? As características dessa espécie, ela também vai possuir um volume cerebral proporcionalmente grande, comparado com as espécies anteriores, de 1.100 a 1.390 centímetros cúbicos. O rosto é largo, ele ainda possui os arcos supraorbitais. O crânio ela é longo e um pouquinho mais baixo. A musculatura ela é mais resistente, mais pesada na nuca. Existe o aumento na convexidade, tá certo, do lóbulo frontal e parietal. Existe uma diminuição agora da projeção da mandíbula para frente, ou prognatismo facial, certo? Você vai ter uma redução do gnatismo. Depois nós vamos ter o Homo neanderthalensis, que a primeira espécie vai ser encontrado numa caverna na Alemanha. Basicamente a ocorrência deles o Homo neandertal ele vai ocorrer basicamente no continente europeu e no continente asiático. A estrutura dele esquelética do neandertal ela é muito mais robusta que do homem moderno. A capacidade craniana ela também aparentemente é maior, de 1.200 a 1.700 centímetros cúbicos. Os arcos supraorbitais elas são robustos, a face ela é grande e longa e se projeta um pouquinho para frente também. O queixo mais delicado e arredondado, ele possui o espaço retromolar e uma larga abertura nasal,
e também a dentição do Neandertal ela é mais robusta. E aí a gente agora entra no homem moderno, no registro fóssil. O homem moderno, aparentemente, ele vai ser encontrado pela primeira vez há 100, 200 mil anos no continente africano, e de lá, baseando na perspectiva do modelo Auto-África, ela vai se espalhar para o mundo, certo? As características do homem moderno é ter um crânio mais globular, que é o nosso crânio mais globular e alongado um pouquinho. A face não se projeta para frente, o arco supraorbital ela é muito pouco desenvolvido. O queixo bem definido, a dentição ela é menos robusta, é menor. A capacidade craniana ela vai variar de 1.400 centímetros cúbicos. Então, basicamente, essas são as características dentro das interpretações do registro fóssil que nós temos. Esses são os principais fósseis no cenário da evolução de hominídeos. Tá? Agora a gente vai perceber aqui, essa é uma árvore filogenética tentando mostrar o conceito da evolução humana. Na base nós vamos ter o Australopithecus afarensis, que vai dar origem, que é a espécie ancestral e da qual todos os outros vão derivar, inclusive o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Segundo a teoria da evolução, nós vamos ter o afarensis, que daria origem aos africanos, e aqui nós vamos ter o Homo habilis, que seria aparentemente um fóssil de transição entre os Australopithecus e o gênero Homo. Então, Australopithecus eles vão ter algumas características e o gênero Homo vão ter outras características. E aparentemente o fóssil que seria o intermediário entre esses dois grupos seria o Homo habilis, porque ele mantém tanto características dos Australopithecus, quanto também ele detém características do gênero Homo. Então, aparentemente, ele seria o fóssil de transição. E a partir daí nós teremos o Homo erectus, Hildebergensis, Neandertal e o Homo sapiens, tá certo? Então, esses são os principais hominídeos no cenário da evolução. E o grande detalhe é a gente tentar interpretar eles, a interpretação. Olha, no ano de 2014, basicamente há 2 anos atrás, a Nature publicou esse artigo, basicamente, desse pesquisador, um dos pesquisadores no cenário de hominídeos, mostrando sobre a evolução humana depois de 50 anos da descoberta do Homo habilis. Depois de 50 anos da descoberta do Homo habilis, tentando interpretar, e esse artigo ele tenta mostrar que após 50 anos da descoberta, mesmo assim, a descoberta do Homo habilis ele trouxe mais problema na interpretação da evolução dos hominídeos do que realmente se ele não tivesse sido descoberto, porque o Homo habilis ele trouxe um grande problema. E no artigo ele diz mais ou menos assim, olha, embora o Homo habilis é geralmente maior do que o africano, seus dentes e maxilares têm as mesmas proporções. Então, se Homo habilis é adicionado ao Homo, o gênero terá uma incoerência de característica. O Homo habilis deveria pertencer ao seu próprio gênero, nem Australopithecus e nem Homo. Porque essa é a grande problemática. Homo habilis ele deveria ser Australopithecus ou Homo. E, de acordo com esse artigo, não deveria pertencer em nenhum, porque ele não tem características, não deveria estar incluído em nenhum dos dois grupos. A espécie é muito diferente do Homo erectus para ser um ancestral imediato. Nossos ancestrais provavelmente evoluíram na África, mas o berço do nosso gênero poderia ser longe do Great Rift Valley, onde a grande maioria da evidência fóssil foi encontrada. As descobertas icônicas de Lakes no Olduvai Gorge devem lembrar-nos do quanto nós não sabemos ao invés do que sabemos. Então a gente percebe que a interpretação de que o Homo habilis seria uma espécie intermediária, possivelmente ela é uma interpretação equivocada, porque na verdade o Homo habilis ele não deveria ser considerado o ancestral imediato do Homo erectus e nem deveria estar no gênero Homo, tá certo? Como esse autor assim o diz, que na verdade a descoberta dele mostra o que menos as pessoas entendem do que realmente as pessoas têm entendido. Quando a gente olha, por exemplo, para esse estudo aqui,
de alguns espécimes de Homo habilis, a gente vai perceber, por exemplo, que o volume cerebral dele, no máximo, é de 750 centímetros cúbicos. E como nós percebemos, para uma espécie ele fazer parte do gênero Homo, ele precisa basicamente possuir duas características muito importantes, que são a capacidade cerebral, o volume cerebral maior, bem maior, e também a postura bípede. E basicamente o Homo habilis ele possui um volume cerebral muito baixo, muito mais comparado com os australopitecos do que um gênero Homo. Então, quando a gente percebe aqui, por exemplo, os australopitecos aqui, o grupo dos australopitecos, basicamente de 350 a 450, e aí você vai encontrar o Homo habilis de 150. Agora, o Homo erectus ela vai ter uma média de 1.100 centímetros cúbicos de volume cerebral. Então, a gente percebe uma disparidade aqui. A capacidade cerebral de um Homo habilis ela é mais parecida com de um Australopithecus do que de um Homo erectus ou um gênero Homo. Esse foi um estudo feito por um pesquisador, onde ele relaciona basicamente 36 características importantes no estudo da evolução dos hominídeos. 36 características anatômicas baseado no estudo dos fósseis de hominídeos. Tá? Essas características elas são consideradas basicamente em 5 grupos. Tá? Existem características que são consideradas simiescas, foram denominadas com a letra A. As características que são consideradas duvidosas, mas elas possuem uma leve dúvida, mas a tendência é que ela seja uma característica mais simiesca, ela considera a letra B. A característica que seria uma característica irrelevante ou indeterminada, não teria muita relevância, C. Uma característica duvidosa, mas com uma tendência para ser uma característica mais humana. E a E, que seria uma característica semelhante a uma característica de uma espécie humana. Então, basicamente você vai ter essas características anatômicas foram divididas nesses 5 grupos, tá certo? Dessas 36 características anatômicas, para o Homo habilis, 18 são consideradas A. Ou seja, das 18 características anatômicas desse grupo de 36, 18 são consideradas simiescas. Então, 18 tendem para ser mais simiescas. 10 dessas características, talvez um pouquinho duvidosas, mas também elas tendem a ser mais simiescas. Ou seja, dos 36, 28 características é mais semelhante a dos símios do que os seres humanos. Desses 7 características se tornaram indeterminadas ou irrelevantes. Uma característica ela é duvidosa ou uma característica que pode se assemelhar a um ser humano e nenhuma característica semelhante aos seres humanos. Então a gente percebe das 36 características, apenas uma característica parece ser, e mesmo assim ela é meio duvidosa, parece ser uma característica que sugere uma semelhança com os seres humanos. Ou seja, a maioria dessas 36 características elas são tendem a ser mais simiescas do que humanas. Então isso demonstra que as características do Homo habilis elas sugerem uma característica muito mais simiesca do que um ser humano. Então aparentemente o Homo habilis ele não deveria ser considerado um gênero Homo, mas sim, possivelmente, talvez um outro tipo de gênero, ou talvez um gênero possivelmente entrar dentro do grupo do Australopithecus, certo? Baseado em tudo isso, dentro do ponto de vista, a gente vai perceber que mais ou menos, mesmo depois de 100 anos de estudo dos hominídeos, tá certo? Ainda assim, essa interpretação, ainda nós não temos uma interpretação correta, e mesmo assim ela traz muitos problemas, tá certo? Não existe uma ligação clara entre os símios e os seres humanos. Se realmente os seres humanos eles são descendentes ou eles são grupos derivados dos símios. Esses autores aqui, o Wolpoff e Tobias, eles sugerem que o Homo erectus
hildebergenses, neandertalenses, baseados nos estudos deles, deveriam ser considerados ou ser incluídos dentro do Homo sapiens, porque ele sugere que eles teriam características muito semelhantes ao Homo sapiens e que não deveriam ser espécies diferentes, mas deveriam ser a mesma espécie. Alguns estudiosos criacionistas eles defendem que, na verdade, esses grupos, Homo erectus, neandertalenses, hildebergenses, eles são uma gama de variação de espécies humanas que se derivaram e tiveram essas variações baseado em descendentes tanto de Adão e depois do dilúvio, Torre de Babel. Então você vai ter uma gama de variação nesses descendentes. Alguns autores consideram que os neandertais sugerem que eles são humanos, eram totalmente humanos, e muitos entendem que as afinidades entre Homo erectus, neandertalenses e hildebergenses são tão fortes que não pode ser negado que eles não são seres humanos. Então muitos autores sugerem que todos esses grupos, do Homo erectus até o Homo sapiens, todos deveriam ser considerados seres humanos. E que possivelmente essas afinidades ou essas variações, elas sugerem talvez variações no sentido temporal, regional, climáticas, dietéticas, patológicas, trazendo todos esses conceitos e talvez até trazendo dentro do conceito da epigenética também, tentando interpretar toda essa questão de variabilidade dentro dessas espécies, certo? Em relação ao Homo habilis, como a gente percebeu, que o Homo habilis ele tem muito mais característica para ser um símio do que um gênero Homo. Então muitos consideram que Homo habilis deveria ser um australopitecíneo. Muitos autores sugerem isso. Outros entendem que na verdade o Homo habilis é uma espécie que na verdade ele nem existe. Então seria uma compilação de fósseis de Homo erectus e talvez compilação de fósseis também de australopitecíneos. Então muitos autores hoje sugerem que o Homo habilis seja extinto porque na verdade ele não existe. É uma má interpretação talvez de fósseis pertencente ao grupo dos australopithecus. E a grande maioria dos criacionistas eles entendem que os australopithecíneos, ou grupo do gênero Australopithecus, eles são símios e não tiveram nada a ver com a evolução humana. Agora a gente volta novamente à árvore filogenética aqui e a gente tenta ter uma interpretação criacionista sobre isso, tá certo? Do ponto de vista evolucionista, nós temos o Australopithecus afarensis como a base e a partir daí todas as outras espécies vão se derivar até chegar ao Homo sapiens. Mas numa visão criacionista, nós vamos ter esse grupo paralelo aqui, que são grupos de símios, animais. Nós vamos ter os australopithecus, nós vamos ter o grupo aqui dos homos. E aí a gente vai ter esses três camaradas. O Homo ergaster, que é considerado, na verdade, o Homo erectus. É simplesmente uma questão de taxonomia, mas aparentemente é a mesma espécie. Então ela entraria nesse grupo como Homo erectus. O Homo rudolfensis e o Homo habilis, aparentemente, na verdade, eles são espécies que se referem a australopithecus, eles não existem. O Homo habilis seria uma espécie inexistente. Então, aparentemente, esses dois grupos eles não deveriam existir. Então, basicamente, porque elas são má interpretação dentro do ponto de vista da taxonomia. Então, só sobraria o Homo habilis aqui, que seria algo controverso, mas o grande detalhe é que o Homo habilis, possivelmente, ele estaria também dentro desse grupo Australopithecus, ou dentro da perspectiva da taxonomia, talvez um outro tipo de grupo. Mas o grande detalhe é que esses dois grupos, elas podem ser interpretadas como dois grupos separados. Nós temos seres humanos e nós temos animais aqui. Então, dois grupos que uma não tem nada a ver uma com a outra e elas não têm essa ligação entre si. Então, você tem seres humanos aqui e você tem uma variabilidade da espécie dentro de seres humanos e você tem uma variabilidade de espécies dentro desses grupos de animais. Porque, como criacionistas, nós não somos fixistas, nós acreditamos sim que existe variação, nós entendemos que existe variabilidade dentro de espécies e até nível de gêneros, e em alguns casos até nível de família. Nós entendemos isso como microevolução,
Mas o que nós não nós não percebemos, nós não aceitamos e não se vê ocorrendo é a macroevolução. Então, espécies dando origem a grupos, até classes, ordens, dando origem a outros grupos totalmente diferentes, né? Então, a interpretação criacionista para os fósseis de hominídeos é que esse grupo são grupos de seres humanos e esse grupo são grupos de símios. E basicamente as ligações que a gente vai perceber e toda essa árvore filogenética, ela está baseada simplesmente em pressupostos de quem o desenvolve. Então, basicamente, essa é a nossa interpretação. Valeu pela sua atenção, obrigado aí. E é isso aí. É isso aí, muito obrigado. O Numar SCB que agradece ao biólogo Gilson Fernandes por mais essa palestra. E nós, em reconhecimento a isso, o Numar SCB ele confere o certificado de participação como palestrante também no programa Diálogo sobre as Origens. E esperamos contar com a sua presença mais vezes aqui também no Diálogo. Muito obrigado. Obrigado, hein? Muito bem, gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Numar SCB através de vários meios de comunicação, como por exemplo nosso canal no Facebook. Convidamos você também a curtir o canal, receber as informações que são passadas através desse meio. Também no canal do YouTube, no www.youtube.com/numarscb, através do nosso e-mail numarscb@gmail.com e através do nosso site. Convidamos a todos para que na próxima semana nos acompanhem em mais uma oficina Diálogo sobre as Origens, sempre nas quintas-feiras, às 20 horas. O Numar SCB agradece à Sociedade Criacionista Brasileira, agradece também à Associação Norte Paranaense da IASD e à comunidade Nova Morada pelo apoio que tem dado a este programa. Até quinta-feira, que Deus os abençoe.